Olá, meus irmãos. Hoje vamos examinar o texto de Gênesis no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Então, em primeiro lugar, antes de entrarmos na exposição dessa passagem, precisamos pontuar algumas coisas que, ao meu ver, são importantes. Precisamos definir se o texto é literal ou metafórico. Teólogos liberais dizem que Adão e Eva não existiram e que esse texto é apenas metafórico. Mas se Adão e Eva não existiram, então não houve queda, e se não houve queda, então o homem não é pecador. Se o homem não é pecador, então ele não precisa de Salvador. Então Cristo veio ao mundo e morreu em vão. E se esse texto não é literal, então as Escrituras dão um falso testemunho da criação. Adão aparece na genealogia de Jesus como um personagem histórico, está lá em Lucas 3. E Jesus fala do casamento e divórcio, mencionando a união de Adão e Eva, lá em Mateus 19. O apóstolo Paulo fala de Adão em muitas passagens como o homem mediante o qual o pecado entrou no mundo. E se refere a ele como o primeiro homem também. É evidente que não podemos negar a historicidade desse texto sem jogar fora toda a Bíblia. Então, preferimos ficar com as Escrituras, é claro. Segundo, precisamos compreender que a queda no mundo angelical ocorreu depois da criação do homem e da mulher, uma vez que Deus avaliou toda a criação e deu nota máxima. A respeito do tempo entre a conclusão da criação de Deus e a queda dos anjos, a palavra de Deus não revela. Em terceiro lugar, precisamos entender que o pecado original trouxe um rompimento profundo nas relações do homem, uma vez que afetou sua relação com Deus, com o próximo e consigo mesmo e com a natureza. O homem é um ser fragmentado, ambíguo e contraditório. Há uma esquizofrenia existencial instalada em seu peito e por isso ele é arrastado para direções opostas e acaba fazendo o que detesta e deixando de fazer o que deseja. Interessante que o profeta Isaías viu o pecado como uma doença incurável que atingiu toda a raça humana. Todos fomos concebidos e nascemos em pecado. Além disso, pecamos por palavras, por obras, por omissões, por pensamentos. O pecado é uma força desagregadora, uma doença mortal. E por isso podemos dizer que a queda não foi apenas um pequeno acidente, foi a maior tragédia da história da humanidade. E dessa tragédia decorrem todas as outras. O pecado não é apenas um pequeno e leve deslize, mas uma queda desastrosa e também não é inofensivo. Ele é extremamente maligno e mortífero. Então, podemos listar as consequências do pecado. Em primeiro lugar, o pecado separa o homem de Deus. Quando Adão comeu do fruto proibido, imediatamente sentiu medo de Deus e fugiu da sua presença. O pecado ergueu uma muralha entre o homem e Deus, e pelo fato de Deus ser a essência da vida, o rompimento da comunhão com Ele lançou o homem em um estado de morte espiritual, fazendo com que se tornasse cego, surdo, endurecido e morto espiritualmente. O pecado faz separação entre nós e Deus. E essa separação não é apenas uma questão de distância, mas de rebeldia. Em outras palavras, o homem não está apenas separado de Deus. Ele é rebelde contra Deus e a inclinação da sua carne é inimizade contra Deus. Em segundo lugar, o pecado separa o homem do próximo. O pecado não apenas separou Adão de Deus,
mas também abriu uma fenda em sua relação com Eva. Começou ali no Éden a primeira crise conjugal, uma vez que Adão culpou Eva por sua queda, em vez de assumir a responsabilidade de cabeça da casa e líder do lar. Ele buscou atalhos da racionalização e da transferência de culpa, né? Eu entendi aqui nesse texto que o pecado produz conflitos conjugais, produz ciúmes, inveja, ódio, amargura, frieza e também acusações. Aqui em Gênesis vemos o conflito de Adão e Eva, Caim e Abel, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, entre Sara e Agar, Ismael e Isaque, entre os irmãos de José e o jovem sonhador. A história da humanidade é uma história de guerras. Bem, em terceiro lugar, o pecado separa o homem de si mesmo. O pecado trouxe uma fenda existencial dentro do homem e no pacote do pecado vieram o sentimento de culpa, o complexo de inferioridade, os traumas, o medo e as racionalizações. O ser humano é uma guerra civil ambulante e o maior inimigo do homem é o seu próprio coração enganoso. O pecado fez do homem um ser contraditório. Em quarto lugar, o pecado separa o homem da natureza. Deus criou o homem para ser mordomo da criação e colocou nas mãos dele o cedro de gestor da criação. No entanto, o homem deveria governar sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra, sobre os peixes do mar. Todavia, o pecado trouxe danos não apenas ao homem, mas também à natureza, tendo em vista que, por causa do pecado, a natureza foi exposta à escravidão e está gemendo. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem e passou a produzir espinhos, cardos e abrolhos, tornando-se assim também inimiga do homem. Sendo o gestor da criação, o homem rendido ao pecado depreda a natureza ou se curva diante dela para adorá-la. Como funcionou a queda dos nossos pais? Em primeiro lugar, nossos pais caíram em pecado quando abriram sua agenda para ouvir o diabo. A primeira arma que o diabo usou foi o disfarce. Ele apareceu a Eva em forma de serpente. A serpente, criatura de Deus, torna-se uma espécie de ferramenta do diabo. No Novo Testamento, Jesus relaciona a serpente ao diabo, como também o fazem Paulo em algumas passagens e também João. Certamente a serpente não era um réptil repugnante que é hoje. Então o diabo foi conversar com Eva de forma discreta, disfarçada, ou seja, ele não mostrou logo a sua cara, ele não botou logo suas unhas para fora. Pelo contrário, o diabo, que se transfigura até em anjo de luz, chegou de mansinho com sagacidade. Ele é especialista na arte de seduzir e, claro, não se aproxima com tridente na mão, cuspindo fogo, fedendo enxofre. Não, sua voz é mansa, aveludada, e sua abordagem é jeitosa, cativante. Ele chega de forma inofensiva, vem como um lobo, mas vestido com pele de ovelha. Abrir uma agenda para costurar uma conversa com o diabo é o começo de uma grande tragédia, pois dar brecha a ele é como abrir-lhe uma larga porta, e acredite, ele sabe aproveitar essas oportunidades. O pecado é como o rio Amazonas. Na sua cabeceira é pequeno o volume de água, a ponto de uma criança poder nadar. Sim, o maior rio do mundo em volume de água pode ser atravessado a nado em sua cabeceira. Contudo, com seus vários afluentes, o rio Amazonas torna-se um rio imenso e nenhum nadador
profissional, obviamente, ousaria atravessá-lo. Assim é o pecado. Ele começa pequeno e depois torna-se um gigante. Ele parece no começo um fiapo de linha podre, mas depois torna-se em grossas correntes que prendem. O veneno que o diabo destila parece doce ao paladar, mas mata. Tem um cheiro atraente e cativa logo o desejo, mas destrói. Eva jamais poderia imaginar que aquela simples e amistosa conversa com a serpente pudesse desenrolar na maior tragédia da humanidade. Em segundo lugar, nossos pais caíram em pecado quando abriram sua mente para acolher dúvidas sobre a palavra de Deus. O tentador começa primeiro com a sugestão e depois com o argumento.